aqui é a Carol da FGTech e esse aqui é o gabinete Full Tower da Thermaltake, o Core V71. Acho que eu não preciso dizer que ele é um gabinete grande e bem espaçoso. A Thermaltake teve um cuidado especial para colocar bastante opção de cooler, além de muitos coolers grandes, enormes, que nem o gabinete. As dimensões desse gabinete são 58,3 centímetros de altura, 23 centímetros de largura e 56 centímetros de comprimento. Como ele é um gabinete grande, não tem como a janela acrílica dele não ser grande. Então a gente tem essa janela acrílica aqui que ocupa basicamente a lateral inteira. A gente vai ter só as bordinhas mesmo, que não são de acrílico. Esse acrílico aqui é transparente e ajuda bastante, então, a gente a fazer uma boa e bela e magnífica visualização dos componentes do computador. A outra lateral, como já é normal, a gente não vai ter nenhuma janela acrílica, principalmente porque essa aqui é a lateral do cantinho da bagunça, onde a gente faz o gerenciamento dos cabos. A gente só vai ter, então, esse design aqui, que aumenta um pouquinho o espaço que a gente vai ter dentro para gerenciar supostamente os cabos, correto? Uma coisa importante também, esse gabinete é pesado, tá? Então não passeie com ele por aí, se você não quiser que seu braço caia. A gente tem toda a parte de cima e a parte frontal dele nesse mesmo design, com esses furinhos aqui, que ajudam então na nossa circulação e fluxo do ar. Como esse gabinete é grande, ele tem um monte de cooler, a gente não pode deixar tudo fechado, correto? Na parte da frente a gente vai ter duas baias 5.25, que são as baias externas, né, pra gente fazer a instalação dos drives de CD e DVD. E aqui na parte de baixo é reservado, então, pra gente fazer a instalação dos coolers. Então aqui na parte de baixo é simplesmente furadinho, sem nenhum detalhe, sem nenhuma instalação extra aqui, com o logo da Thermaltake na parte de baixo. O painel frontal, então, ele vai ficar na parte superior, olha que grande novidade. A gente tem o botão do Power bem na parte do meio, com esse detalhe em prata. Bem difícil de encontrar esse botão. E o que é bem legal, o botão Reset fica bem escondidinho e não tem como errar. Essa parte aqui é o painel frontal e aqui a gente tem algumas opções para o gerenciamento dos coolers. Então aqui a gente vai ter duas USBs 2.0, duas USBs 3.0 e entrada e saída de áudio. Nessa parte aqui a gente vai ter o botão de reset. A gente tem aqui um LED indicador de uso de HD e aqui a gente tem três botões que são os controladores dos coolers. Um vai fazer o gerenciamento do LED do cooler e os outros dois vão ser para gerenciar a velocidade do cooler. Algumas informações relevantes antes da gente começar uma análise mais profunda. A altura máxima do cooler do processador é 18,5 centímetros. O comprimento máximo da placa de vídeo é 31 centímetros, caso a gente mantenha essas gaiolas dos HDs. Caso a gente retire, o tamanho máximo fica 41 centímetros. E falando em HD, a gente vai ter 8 baias para HDs 2.5 ou 3.5. A gente tem as mesmas baias para todas elas com suporte a 3.5 ou 2.5. Esses rackzinhos aqui para os HDs podem ser retirados e não necessariamente a gente vai ter que retirar todos. A gente tem uma separação de 3, 3 e 2, então a gente pode optar por retirar os de cima ou só os de baixo ou os do meio, tanto faz, como a gente preferir. Então a gente queria mostrar pra vocês que a gente tem esses parafusos aqui, mais alguns parafusos aqui pra gente poder fazer a retirada de algumas dessas baias de HDs. A gente tem parafusos aqui que a gente pode retirar com a mão mesmo, não precisa nem utilizar a ferramenta para fazer essa instalação, ou no caso, desinstalação. No caso é uma instalação de uma placa de vídeo, por exemplo, e uma desinstalação de racks. Vocês entenderam? Agora falando um pouquinho dos coolers e do sistema de refrigeração. Esse gabinete ele já vem com alguns coolers, tá? Ele vem com dois coolers frontais de 20 centímetros e um cooler superior de 20 centímetros. Além de um cooler traseiro de 14 centímetros. Os três coolers de 20 centímetros, que é o superior e os dois frontais, eles são coolers com LEDs azuis. Esses três coolers de 20 centímetros vão ter entre 600 e 800 rotações por minuto. E o barulho que elas vão fazer vão ser de 13 a 15 decibéis. Já esse cooler traseiro, ele não tem controlador. As rotações deles vão ser fixas em 1000 rotações por minuto e 16 decibéis de ruído. Em referência aos três coolers que tem esse suporte do controlador que vem aqui no gabinete, a Thermaltake só se responsabiliza caso o cooler seja original. Bom, além desses coolers que já vêm instalados, quais as opções que a gente tem? Na parte superior e na parte frontal,
a gente tem a mesma quantidade e mesma opção de coolers. A gente pode fazer a instalação de até 3 coolers de 12 centímetros, ou 2 de 14, ou 2 de 20. No caso aqui, se a gente fosse optar por colocar mais um cooler, a gente poderia optar por colocar mais um de 14 ou mais um de 20, caso a gente não quisesse fazer a desinstalação desse de 20 que já vem superior. E acontece a mesma coisa aqui na parte frontal. 3 de 12, 2 de 14 ou 2 de 20. Na parte traseira, além de um cooler de 14 centímetros, a gente também pode fazer a instalação de um de 12, ou seja, ou de 12 ou de 14 centímetros na parte traseira. E na parte inferior do gabinete, a gente pode optar por um de 12 ou por um cooler de 14 centímetros. E pra galera que gosta de water cooler, a gente tem bastante suporte para radiadores também. Na parte superior e na parte frontal, a gente pode fazer a instalação de até 36 centímetros ou 48, ou seja, o triplo de 12 centímetros ou o triplo de 14 centímetros. Isso acontece tanto na parte superior quanto na parte frontal. A gente pode também instalar um triplo de 12 centímetros ou um triplo de 14. Na parte traseira a gente só pode colocar radiador de 12 centímetros e na parte inferior a gente pode instalar ou um de 12 ou um de 24 centímetros. E já que esse gabinete é um full tower, a gente pode fazer a instalação de placas-mães Micro ATX, ATX e Extend ATX. Ninguém vai comprar esse gabinete para fazer a instalação de uma placa-mãe mini TX, né, gente? Por favor, tenham dó. Aposto que vocês adoram me ver ficar reclamando dos filtros de poeira, então agora vamos falar um pouquinho dos filtros de poeira desse gabinete. Para a parte superior, ele tem esse filtro aqui, que a gente simplesmente pega essa pontinha e encaixa. Olha que mágico, gente. Isso aqui se chama filtro removível, tá? Fica ligado. Tem mais. Na parte inferior do gabinete, a gente tem uma outra coisa que se chama filtro removível. Olha só, a gente puxa, desengata aqui, ó. Tem uma travinha aqui, ó, a gente faz assim e puxa. Isso aqui se chama filtro removível, tá? Agora vocês acharam que eu não ia reclamar, né? Aqui a gente tem outro filtro removível. E como que a gente remove ele? Tem uma travinha e a gente puxa, né? Olha só que legal! Tu precisa remover todo esse painel aqui para poder remover o filtro. Apesar dele ser um filtro removível, não é fácil de remover. Então ele saiu dessa categoria, tá? Então, por favor, quando vocês forem fazer algum filtro removível, pra que tampar a porta? É a mesma coisa que tu ter um carro e fechar a garagem, bota uma árvore ali na frente. Aí na questão dos pezinhos, a gente vai ter esses pezinhos bem gordinhos aqui, bem firmes, com essa finalização em borracha. O que a gente vai ter na chapa da placa-mãe? A gente tem esse espaço enorme para fazer a troca do cooler do processador. A gente tem vários passadores de cabos aqui, que eles têm uma borrachinha pra gente conseguir passar os cabos e deixar eles mais firmes. A gente tem esse passador na região da placa-mãe, caso a nossa placa-mãe seja um pouquinho maior, aí a gente não usa, né, gente? A gente tem esse aqui, tá? Toda essa lateral aqui tem. Na região da fonte aqui embaixo, a gente tem mais um passador pra gente colocar todos os cabos pra parte de trás e depois ir gerenciando e puxando eles quando for necessário. Lembrando também que caso a gente não vá utilizar 8 HDs, a gente pode simplesmente retirar essas baias e utilizar esse espaço para também fazer o gerenciamento dos cabos. Esse gabinete é um pouquinho maior, então 8 slots de expansão. E se você ficou com alguma dúvida sobre esse gabinete lindo maravilhoso da Thermaltake, pode deixar aqui embaixo nos comentários que a gente responde pra você. Pode complementar também com alguma dica de review, unboxing ou de algum gameplay. Se você gostou desse vídeo, não sai sem dar like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Principalmente com aqueles amigos que querem um full tower, com uma janela acrílica enorme. Boa sorte! E é isso aí, galera. Eu me fui. Até a próxima!